Para iniciar nossa imersão no estudo da mecânica dos fluidos, eu trouxe aqui 3 líquidos bastante conhecidos de todos nós: água, etanol e gasolina. E vou começar medindo a massa específica de cada um dos 3. Para isso eu trouxe aqui aquela minha balança, conhecida já de outras experiências, e a proveta graduada, que eu vou logo medir a massa dela para a gente depois poder fazer o desconto quando completar aqui com o líquido. Como você pode ver aí, 36 gramas a massa da proveta vazia. E eu fiz uma marca aqui para facilitar a sua visão, no volume de 100 centímetros cúbicos, porque na hora de fazer a divisão da massa pelo volume, dividir por 100 vai ficar muito melhor. Claro que eu podia usar aqui qualquer volume, porque a gente já viu em outro vídeo que essa razão, massa sobre volume, é característica da substância e independe da quantidade de substância que a gente utiliza. Eu vou iniciar pela água. Teoricamente nem precisava medir a massa específica da água, ela vale 1 grama por centímetro cúbico pela própria definição original do grama. O grama foi definido, posteriormente passou a ser definido como a milésima parte do quilograma, mas lá no início, 1 grama seria exatamente a massa de 1 centímetro cúbico de água na temperatura de 4 graus Celsius. E como a gente não está aqui a 4 graus Celsius, estamos aqui hoje por volta de 30 graus, eu vou medir, não vai dar exatamente 1 centímetro cúbico, mas algo perto disso. E a gente tem que levar em conta sempre, quando vai efetuar uma medição, que há erros inerentes ao instrumento, né, ao método, etc. Então, colocando aqui os 100 centímetros cúbicos de água, vou colocar aqui na balança e mostrar para vocês quanto que ela vai estar marcando então. Fazendo as contas e não esquecendo de descontar os 36 gramas da massa da proveta, encontramos aqui para a massa específica da água o valor 0,97 gramas por centímetro cúbico. Vou deixar a seu encargo pesquisar, encontrar aí uma tabela que diga qual o valor da massa específica da água na temperatura de 30 graus Celsius e você então verifica qual é o pequeno erro que cometemos aqui nessa medição. Considerando o valor normal de 1 grama por centímetro cúbico e lembrando que para essa pedra, o granito que a constitui, nós encontramos uma massa específica de 2,5 gramas por centímetro cúbico, isso significa que a pedra tem uma massa específica 2,5 vezes maior que a da água. E a gente diz então que a densidade do granito em relação à água vale exatamente a razão entre suas massas específicas. 2,5 por 1, 2,5. Eu vou repetir o procedimento adotado para a água, primeiro para a gasolina e depois para o etanol. Vou colocar aqui os 100 centímetros cúbicos de cada um desses líquidos, colocar na balança, você dá uma olhadinha no valor marcado, não se esqueça de descontar a massa da proveta, calcula as massas específicas, tanto da gasolina como do etanol e vem, confere aqui com os valores que eu vou também calcular aqui. Primeiro a gasolina, e depois o álcool. Nos postos de gasolina, acoplado na bomba de etanol, existe um aparelhinho chamado densímetro, a gente vai voltar a falar dele mais adiante, que exatamente está ali para verificar se aquele álcool foi adulterado ou não. Quer dizer, qual é o percentual de água que tem dentro dele, né, se está dentro do limite aceitável ou não. E eu vou mostrar para vocês o que está por trás dessa medida da densidade. Se eu substituir, por exemplo, uma parte desse álcool aqui, tipo 10 centímetros cúbicos, por água, vamos ver o que acontece com a massa específica dessa mistura. Então eu tenho agora aqui 90 centímetros cúbicos do álcool original, aquele que nós medimos a massa específica, e acrescentei 10 centímetros cúbicos de água. Vou
medir a massa aqui e peço para você calcular qual é a massa específica ou a densidade então dessa mistura. Eu vou agora adicionar um pouco de água à gasolina e veja o que vai acontecer. Então aqui tem a gasolina, água. No primeiro momento esses líquidos se misturam, mas à medida que o tempo passa, você pode observar que eles vão se separando e a gasolina, que tem menor densidade, fica acima da água. São líquidos que não se misturam, são líquidos immiscíveis. E sabendo então que num caso como esse, os líquidos de menor densidade tendem a ficar acima do de maior densidade, eu vou despejar aqui um pouco de óleo de cozinha, de óleo de soja. E observe onde ele vai se situar depois de atingido o equilíbrio. Temos aqui então a água, o óleo e a gasolina, o que nos indica que a massa específica do óleo deve ser menor que a da água, portanto menor do que 1, e ao mesmo tempo maior que a da gasolina, que nós encontramos aí 0,71 gramas por centímetro cúbico. E para encerrar, deixo para você a tarefa de calcular a massa específica do óleo de soja. Coloquei aqui os 100 centímetros cúbicos na proveta. Você vê quanto que a balança está aí marcando e faça o cálculo. Depois volta aqui para conferir.